Bispo Ovídio e a Bispa Soraya falei aqui na hora do café da manhã, mas nem todos estavam. Estão em Goiânia. Os dois têm esse privilégio de ter mãe, né? Viva, graças a Deus, mas já estão também já com uma certa idade. Tem que estar junto, né? Tá perto. Por isso que não estão aqui hoje, tá? Mas deixou um abraço para vocês. Um abraço para todas as mães. Receba o abraço deles, recebe o nosso abraço também. Lá em Isaías 49, o Senhor diz assim: se contudo, né, poderá uma mãe esquecer do filho que ama, que amamenta, ele diz, se ela se esquecer, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus, Ele aproxima, o texto que eu vejo que mais se aproxima do amor de Deus, da atenção de Deus a nós, é o exemplo da mãe. Ele não usou o exemplo do pai, ele usou o exemplo da mãe, né? Ainda que tem muitos pais que têm esse papel, né, de cuidar como se fosse mãe, pai, né? E como tem muita mulher também hoje, que tem esse papel de mãe, mas que também batalha, trabalha e faz seu esforço, porque às vezes não tem um marido ali, ou o pai não está perto para poder fazer isso. Mas Deus usa esse exemplo, porque Deus não se esquece de nós. Disse aqui no café da manhã, antes do momento da oração, que quando meus meninos eram pequenos, tanto a Larissa como o Guilherme, muitas vezes estavam na sala assistindo um filme e a Alda dizia assim, o Guilherme está chorando, ou a Larissa está chorando. E muitas vezes eu dizia, tá não, é impressão. E eu não percebia, porque para mim o momento ali do filme me ligava tanto que por um certo momento, não que não amasse, né? Mas esquecia dos filhos, né? Que estavam lá dormindo, né? Quisesse minha atenção, ia ter que berrar muito para me ouvir, né? E olha que eu sou bem atencioso. Mas a Alda ia lá, às vezes trazia eles no colo porque estava acordado, né? Então essa sensibilidade da mãe sempre me impressiona, sempre me impressionou. E também como filho, né? Também já fui filho, como você também é filho. Isso mostra cuidar de Deus. Por isso que Deus diz, se por acaso, pode ser que esqueça, porque nem todas as mães são iguais, né? Um dia uma pessoa falou para mim assim, minha mãe não tem o dom de ser mãe. Não tem. Tem, infelizmente, algumas mulheres assim, mas isso não é a regra, não é o comum, cada um tem sua história, e eu sei que Deus tem algo muito especial em vocês, mulheres, né? Que é esse cuidado dos filhos, que Deus continue a honrá-los, abençoá-las. Vamos orar depois no final também, né? Mas dentro dessa questão, desse papel que para mim é tão fundamental na sociedade, que é a família, quero ler um texto aqui, em Gênesis capítulo 11, vamos ler desde o versículo 1, mas nós vamos nos atentar mesmo ao do versículo 6, tá? Mas diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim como o nome será famoso, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos, confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Só para você conhecer um pouquinho a história, não sei se você conhece, houve o dilúvio, Deus tinha preservado apenas a família de Noé, e depois que Noé e a sua família descem da arca, eles começam novamente a povoar a terra, que os anos se passaram, eles edificam uma cidade,
e nessa cidade eles constroem uma torre. Literalmente estavam fazendo uma torre, porque eu não sei se eles realmente queriam apenas fazer do nome deles um nome grande, ou se eles tinham medo de um novo dilúvio, e com a torre ali eles poderiam subir nessa torre e se preservar naquilo que faziam. Me impressiona, naquele tempo, essa engenharia deles, né? Muito já avançada para a época, até porque tinha tido um dilúvio, tinha acabado com tudo. Mas o que impressiona mais, e impressiona o Senhor, e impressiona tanto Deus, que Deus fala ali na Trindade, quando Ele fala desçamos, Ele está falando ali com o Espírito Santo, com Jesus, que estavam todos ali no céu. Ele fala, desçamos lá, vamos ver o que eles estão fazendo, se é isso mesmo. E o Senhor, Ele percebe que aquele povo estão construindo algo que era grande, uma grande obra. O problema não era construir a torre em si, o problema era o que estava no coração deles. Mas sabe o que impressiona Deus? E Ele faz, e a Bíblia faz esse relato, faz questão de relatar para mim e para você, que é essa frase que o Senhor diz aqui no versículo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir. Deus, Ele diz assim, nada vai poder segurá-los, se nós não descermos e não confundirmos. Por isso que chama Babel, que quer dizer confusão, mais ou menos isso na tradução, né, nossa, para o português. Porque ali Deus confunde a língua dos homens. Se eu falo apenas o português, é porque eu não estudei o inglês, porque eu não estudei o alemão, nem o francês, nem o grego. Porque o Senhor confunde as línguas, e você vê tantas línguas, tantos dialetos que existem na África, por exemplo, que é impressionante. Tudo eu entendo que saiu deste momento aqui da história. Podíamos falar o inglês, né, irmão? Alguém fala fluentemente inglês aqui? Deixa eu ver se alguém fala. Fluente. Nós vamos conversar depois. Eu vou pôr o tradutor aqui, eu vou ver se você fala mesmo, né? Essa confusão toda se deu porque Deus, Ele se impressiona com a unidade daquele povo. E aquele povo pensa em construir algo. Quando nós casamos, existe um propósito de construir o quê? Uma família. E antes mesmo dos filhos virem, o projeto de cada homem, de cada mulher, de cada casal é de ver filhos abençoados, uma família abençoada. Eu nunca casei ninguém que eu tivesse perguntado, você está casando por quê? Não, porque eu quero ser infeliz. Isso nunca aconteceu. Porque eu estou doido para sofrer, então eu vou casar. Ninguém faz isso. Pessoas casam porque querem o quê? Ser felizes. É claro que um solteiro feliz vai ter muito mais chance de ser também um casado feliz, porque a felicidade, ela está na presença de Deus em nós, naquilo que nós aprendemos. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu aprendi a ser feliz, ou ser contente, ou estar contente, em toda e qualquer situação. Se ele diz que ele aprendeu, é porque isso foi um processo na vida dele. Então a felicidade, ela está em eu ter essa intimidade com Deus e saber que tudo posso naquele que me fortalece. Quem crê que você pode tudo no Senhor, né? Então levanta as suas duas mãos, fala comigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Qualquer coisa, irmãos, quando eu estou firmado em Deus, eu posso. Quando então casamos, tem que haver um propósito. Isso para quem, você que já é casado, você que vai casar, você que já fez bodas, 25 anos é o que mesmo? De prata, né? De ouro que é 50, não é isso? Você que vai fazer boda de ouro, não importa. Tem que ter um propósito. E esses
esses homens, eles falavam uma só língua. Ou seja, eles se entendiam, eles conversavam, eles tinham um diálogo, eles tinham um propósito, eles tinham uma direção a ser tomada, eles fundaram ali, né, o alicerce daquela torre, eles sabiam onde eles queriam chegar, eles tinham um só propósito. E quando isso acontece, nada pode segurar. É claro que não é só no casamento, é em tudo. É numa empresa, é numa igreja, qualquer coisa que vai ser edificado, tem que se ter a mesma direção. Isso não quer dizer que não pode ter opiniões diferentes, não é isso. Mas quando se tem a mesma fala, a pessoa consegue chegar no mesmo lugar. Quando eu entendo, olha, o que eu quero? Eu quero construir uma torre que venha a passar lá das nuvens. E você? Também quero. Então vamos acertar como que nós vamos fazer. Aqui, para chegar em tudo que eles queriam, quantas discussões, e quando eu digo discussão não é briga não, né? Quantas discussões não tiveram? Não, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito. Aí alguém que fosse mais entendido na engenharia, fala, não vai dar certo assim, tem que ser dessa maneira. E assim eles começaram a edificar. Se você, e eu imagino que o propósito de cada um de nós como família, é um propósito de edificar a família do melhor jeito possível, precisa ter um entendimento, precisa ter a mesma direção. Aonde que eu quero chegar com a minha esposa, como casal, aonde eu quero chegar com a minha família, como pai, como mãe, onde queremos chegar? A unidade é essencial para isso. Quando, no começo que eu vim para Ribeirão Preto, muitos anos atrás, uma irmã minha, que hoje está até em Portugal, eles estavam construindo uma casa, e os pedreiros que estavam construindo essa casa, eu acabei ficando próximo deles, né, meio um amigo, né, mas bem próximo. Eram 4 pessoas, o pai e 3 pedreiros. Todos 4 eram pedreiros, eles trabalhavam só os 4. E eles vieram, não me lembro se da Bahia, mas vieram bem lá de cima, mais lá para cima. Vieram para Ribeirão para poder trabalhar mesmo. E aquela família tinha um propósito. Nós estamos em Ribeirão e nós vamos fazer uma casa para cada um de nós. Então os 4 trabalhavam. E o que eles fizeram primeiro? Primeiro, a casa do pai, tem que honrar o papai. Compraram um terreno na Nova Ribeirânia, que é onde eles construíram, né? Minha irmã e na época o marido dela construiu. Eles compraram um terreno ali, e enquanto eles estavam construindo essa casa, eles também estavam construindo a casa deles. O tempo passou, fui morar até com a minha irmã, fiquei lá um tempo, aquele pessoal começou a construir outra casa para o sogro da minha irmã. E contato com essa família, eles já estavam construindo a segunda casa. Quando eu me mudei, eu saí dali, fui morar em Goiânia para fazer o seminário, eles já estavam na 3ª casa. Faltava só uma casa para construir. O pai já tinha, 2 irmãos já tinha, e o 4º irmão, eles já estavam vendo para construir. Perdi o contato com eles, mas você acha que eles terminaram ou não terminaram? Por causa de um propósito firme. E aquilo sempre mexeu comigo, e eu sempre pensei, minha família, não eu e minha esposa, mas minha família que eu vim, somos muito desunidos em algumas coisas. Porque 8 irmãos, unidos no mesmo propósito assim, quem podia segurar? Estava cheio de casa espalhada por aí já. Como que é importante ter essa mesma visão. Mas sabe o que a gente observa? Por exemplo, o pai e a mãe querem o melhor para o filho. Mas aí o pai corrige o filho, a mãe na frente do pai diz assim, você não bate nele na minha frente. Pronto, desconstruiu todo um propósito. Porque você acha que criança é esperta ou não?
Você acha que ele não sabe? Que quando o pai for corrigir, ele vai dizer, mãe! O Guilherme, quando chamava a mãe dele, mãe, a mãe dele falava assim, quando é que você vai aprender, meu filho? E eu não vou fazer nada, e a varinha comia solto lá mesmo. Esse é um processo da educação, um processo. Só que como nós queríamos construir uma família abençoada, por exemplo, quando eu corrigi o Guilherme, a Larissa era mais calma, mas o Guilherme apanhou muito, né? E hoje é calmo, né? Vocês conhecem ele, sabe. Eu pegava o Guilherme e antes de bater, eu punha ele no colo e falava, filho, eu vou te corrigir, porque você precisa aprender. Corrigia ele, pois pegava ele no colo e dizia, eu amo você, e vamos brincar agora. E ia brincar com ele. Porque o propósito era o mesmo. Eu sei que muitas vezes a Alda ficava pensando assim, vai bater de novo? Mas era preciso. Ela saía de perto, né? Mas era preciso. Lógico, irmão, que ninguém bate para machucar, para sangrar, não é isso, nunca fiz isso, claro que não. É a disciplina, é a correção. Ao ponto que, quando você tem esse propósito, chega uma hora que você olha para o filho ou para a filha, ele já o quê? Já entendeu o caminho que tem que seguir. Ele já sabe a linguagem. Tem uns olhar da Alda para mim, irmão, que ela me ensinou direitinho. Quando ela olha para mim de alguma maneira, eu falei, já sei, vou ficar quieto. Está na hora de mudar de assunto, está na hora de tomar... Porque você tem o convívio, você fala a mesma língua, você tem o mesmo propósito de edificar. Não é a questão das conversas ou da discussão, mas é saber que eu estou do lado de uma pessoa que quer aquilo que eu também quero. Entende isso, irmão? Ah, mas eu sou sozinho, ou eu sou sozinho. Tudo bem, seja um com seu filho, edifica a sua casa, tem esse propósito. Existem alguns pontos que poderíamos falar aqui, que eu não vou fazer, senão vai demorar. Mas uma das coisas que eu preciso entender, que o mundo tem pregado muito, é que hoje não é mais daquele jeito. Agora é diferente. Eu não sei onde que eu vi, ou foi lá em casa, não sei, alguém falando de educação, e aí a pessoa fala assim, não, mas está na Bíblia isso, e aí a pessoa fala assim, a Bíblia não vale mais para esses dias. Você não pode mais basear sua família na Bíblia. Por isso que nós estamos desse jeito que estamos, né? Porque as pessoas estão se baseando num conceito do mundo. Do mundo. Irmãos, nós não somos preconceituosos, nada contra o homossexualismo, né, na questão de escolha das pessoas, mas a visão das pessoas está muito deturpada. Uma professora da faculdade da Larissa está grávida e alguém perguntou assim para ela, o que vai ser, menino ou menina? Não, homem ou mulher? E ela disse assim, o sexo é masculino. Quando ele tiver uns 15 anos, ele vai decidir se ele vai ser menina ou se ele quer ser menino. Professora de faculdade, lá da odontologia. Esse é o conceito do mundo. Como que eu vou edificar minha casa nesses conceitos? Como que eu posso ficar nesses conceitos? Quando eu vejo Romanos, capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz assim, transforme a sua mente, renove a sua mente, não se moldem, ou não se amoldem, ou não tome forma dos padrões do mundo, mas renovai-vos no seu entendimento, na sua mente. Aí ele diz algo que todo mundo quer, todo ser humano quer experimentar, quer viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus para a nossa vida. Quem quer isso na sua família, para você, amém? Agora, então, qual o primeiro princípio? Eu só vou ficar nesse, que eu preciso. É ter a Bíblia como referência para mim. É ter a palavra de Deus como referência para mim. É ter a palavra de Deus como um manual da minha vida pessoal, para minha família.
Como que eu vou educar os meus filhos? Como que eu vou criar a minha família? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar da minha empresa? Como é que eu vou cuidar disso ou daquilo? Como é que eu vou edificar algo? Entendendo que tem um princípio da palavra de Deus para que eu possa seguir. E por mais que você esteja aqui e fale assim, meu bispo, agora o tempo passou, os filhos cresceram, errei mesmo. Não tive orientação quando precisava, ou não consegui seguir como deveria seguir. O que fazer agora? Eu preciso aprender a buscar a Deus. O Deus que me alcançou, que me converteu, que me buscou. Irmãos, tem coisas que às vezes a gente não fala, porque é meio que expor a família, né? É meio que expor a família. Mas eu não tive o melhor exemplo de honestidade, ou de preservar o meio ambiente, não beba, não fuma, nada disso. Mas eu aprendi na igreja. E eu tenho uma coisa que eu detesto, e eu não gosto nem de ver, eu fico quieto às vezes, é alguém que pega as coisas e joga fora, joga no chão. Acaba de chupar um chiclete, joga o chiclete para fora da janela. Toma um refrigerante, joga a latinha fora da janela. Come um negócio, amassa os papelzinhos, joga fora. Meu pai e minha mãe nunca me ensinou isso. Mas são padrões que para mim é bíblico. Quando o Senhor fez a grande nação de Israel que estava no deserto, sabe o que Ele fez? Vocês separam um lugar para vocês fazerem a necessidade de vocês. Vocês não comam porco. Uma das coisas que eu penso, sabe por que não comia porco naquela época? Já viu o que porco come? Porco come fezes, sujeirada, e a porcaiada ficava lá no meio do povo. Será que Deus tinha razão de dizer assim, olha, não coma alguns tipos de alimento assim? Será que Deus tinha razão ou não? Lógico que tinha. Porque Deus é limpo. Deus não está em sujeira. Um dia eu fui fazer uma visita, até falei aqui algumas vezes, né? Que pediram para mim fazer. Quando a pessoa abriu a casa, e eu fui entrando na casa, no corredor, vi um monte de teia de aranha. Aí eu pensei, casa de Exu essa casa, casa de demônio. Conversei um pouco com aquela senhora, orei com ela, o que você acha que aconteceu? Manifestou demônio. Claro. Não precisava nem falar para mim que ela podia ficar possessa. Na hora que eu entrei na casa, eu já vi. Como é que na porta da casa, na entrada da casa, tem teia de aranha? Casa de demônio. Deus é limpo. Então eu preciso moldar nos padrões de Deus para mim, e não do mundo. E não do mundo. Mas o mundo está tão liberal. Mas meus padrões são em Deus. Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Eu tenho que dar sabor. Eu tenho que ser a referência. Eu tenho que ser a diferença. E filho, deixa eu dizer uma coisa. Não fica olhando para o mundo não. Olha para a minha atitude e para a sua atitude. Para nós que eles olham. Para nós. Por isso que a conversão, ela é algo tão maravilhosa, que quando alguém que tinha uma vida muito errada se converte, muitos vão até aquela pessoa para ver. Quando eu estava lá em Minas, ainda ia numa igreja lá, tinha um rapaz chamado Ditão. E o Ditão, não que ele fosse um exemplo, porque ele não era, né? Mas o Ditão começou entrar numa vida de crime, lá em Ouro Fino. Mas Ouro Fino é muito pequeno, né, irmão? Não dá dinheiro, não dá lucro. E ele passou, então, foi morar em São Paulo, e virou assaltante de banco, e virou um cara temido. Já começa pelo nome, né, Ditão, ó. Se fosse Ditim, né, não tinha problema, mas Ditão já mostra que o cara é violento. E esse cara um dia se converteu. Esse rapaz, ele tinha bala aqui no rosto, que tinha uma bala aqui, você punha a mão assim. E eu lembro quando ele foi lá em Ouro Fino, pedido dos pastores, e ele se converteu de verdade. E a igreja encheu, porque o Ditão era conhecido na cidade. Como é que um traficante, ladrão de banco, assaltante,
se converte. Que história é essa? Como foi isso? Como é que foi isso? Lotou lá a igreja para ouvir o testemunho lá, né, do Ditão. Porque Deus pode transformar pessoas. Irmãos, quando o Espírito Santo toca em nós, Ele vai nos incomodando. E eu estou dizendo isso para você que é pai e mãe, e que os seus filhos ainda não estão na igreja. Talvez a nossa palavra pode não alcançá-los mais, mas o Espírito Santo, Ele pode. Eu quero que você fique em pé, por favor, para nós orarmos, orar por você. Guarda essa primeira atitude que temos que ter. A palavra de Deus tem que ser a nossa referência sempre. A palavra de Deus tem que ser nossa referência. O mundo não serve como referência. As novelas, que hoje não é só a Globo que faz mais, né? Mas a referência para muitas pessoas aqui com mais aí de 40 anos, mais de 30 anos, são novelas da Globo, não serve. Fizeram muito mal para a nossa sociedade. Fizeram muito mal para os nossos jovens. Você não é referência para nós, querido. Não é, não serve. Referência para nós é a palavra de Deus. Não importa. Não importa como mamãe foi, como papai foi. Não importa como você já foi. Importa o que eu posso ser a partir de hoje. O pastor Reinaldo leu aqui na hora da oferta. Eu colho, sempre vai ser assim. Aquilo que eu semeio é o que eu colho na minha vida. Aquilo que eu semear, eu vou colher. E pode ficar tranquilo, que às vezes aquilo que parece ser ruim para nós, é Deus cuidando. E Ele vai dar o melhor, Ele reverte tudo. Mamãe pode esquecer, pode ter me esquecido. O meu Deus não me esquece, né? Teu Deus nunca te esquece. Mãe pode esquecer pelas suas falhas. Mãe e pai às vezes erra achando que está acertando, né? Por isso que a referência tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. O erro, a margem de erro vai diminuir muito se for a palavra de Deus. Muito, muito. Não tem uma pessoa que venha com 10 pedras nas mãos contra mim, que eu não diga assim: poxa, por que isso? Se eu te amo tanto, se podemos caminhar junto, que não quebre todo espírito de confusão que possa existir. Vamos orar para que Deus nos dê essa referência da palavra. Por isso a importância, irmãos, de estar na igreja. Por isso a importância de conhecer a Bíblia, de estudar a Bíblia, de fazer o nosso método aqui de estudo. Muito importante. Isso não tem idade. Isso tem um despertamento da vontade de Deus, e nós vamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Fala para o Senhor, fala para Deus que você quer conhecê-lo mais, fala para o Espírito Santo que você quer essa unção, que você quer receber dEle, do poder dEle, da graça dEle. Aleluia, Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse exemplo que o Senhor nos deixou através do livro de Gênesis, de um povo que, ainda que a atitude deles eram erradas, mas que o Senhor, de certa maneira, os exalta e os louva e os engrandece, porque eles falavam só uma língua e tinha o mesmo propósito de vida, e começaram a edificar. Senhor, eu sei que muitos aqui começaram a edificar, na família, talvez numa empresa, talvez na igreja, talvez no ministério. Pedimos ao Senhor, dá para cada família, Senhor, dê a cada lar, a cada casamento, a cada criação de filhos, Deus, a mesma linguagem, a mesma direção, o mesmo propósito, Deus, e que, como nós sabemos que é algo santo, que é algo puro, que é algo que vem de Deus, a família é algo que vem do Senhor, que o Senhor nos ajude para edificar, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, querido, o
sinto forte no meu coração. O Senhor confundiu Babel, porque não era propósito de Deus, ainda que Ele tenha exaltado aquele povo. Mas se o propósito é o mesmo, como o deles, e eu estou no propósito de Deus, Deus não vai me resistir, Deus vai me ajudar. Deus não vai te resistir, Deus vai te ajudar. Amém? Queria pedir para... Cadê as crianças? Já estão ali para poder vir? Alguém pode chamar? Pedir para as mães virem aqui à frente, para nós orarmos por vocês. Abençoar esse momento. Aleluia. As mães, as tias que são como mães, né? Você que é uma cuidadora, talvez não tem filho, mas cuidou de alguém como se fosse seu filho. Aleluia. Isso é um privilégio.